Aquela testadinha no som, né? 1, 2, 3, testando. É isso aí, galerinha. Show de bola. Amor, liga a luz aí, faz favor. Só cuida pra não bater no Wi-Fi. Tá, mas aumente aí pra mim. Aumentou? O som tava bem baixinho pra mim aí. Será que tá bom? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Falar um pouquinho mais alto pra ficar mais legal. Não é que pode ser que eu falei muito baixo mesmo. Então... tá beleza. Tá beleza. Se quiser compartilhe então, né? Na realidade, ninguém é obrigado a compartilhar, nem assistir, mas... tu tá meio obrigado nessa situação aí, né? O Covid tá trancado aí dentro. Aí bem no fim... tem que escutar aí, né? De um jeito ou de outro. Então vamos lá, galera. Eu acho que eu vou fazer igual os apóstolos aí. Aí o dia que eu escrever uma carta pra você, eu vou escrever assim: Amada Daíse, serva, irmã em Deus. Na verdade, né? Igual nós vamos ler hoje. Mas enfim. Sem enrolação, então, gurizada, compartilhem essa mensagem para que chegue a alguém. Hoje nós vamos conversar sobre a terceira epístola do apóstolo João. Cremos que é o apóstolo João, não tem necessariamente alguém que duvide literalmente disso, até porque ele vem... Parece que essas 3 cartas, inclusive, elas são meio que... A segunda é endereçada àquela senhora, né? E a terceira agora vai ser endereçada a um tal de Gaio, né? Mas temos sábias importâncias aqui. Pode ser que para você... Apareceu o aviso aí falando nisso, Mar? Ainda não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apareceu, né? Show. Pode ser que para você a Bíblia não seja suficiente ou alguma carta não seja suficiente, então nós vamos ler com atenção, pedindo sabedoria, inclusive, né, para o Espírito Santo, para que nós possamos compreender o que esse capítulo ele pode nos ensinar, inclusive. Não é verdade? Um dia nós vamos, né, chegar então na famosa, em algumas outras epístolas e ver realmente, olhar para a Escritura como ela deve ser olhada. Vamos lá? Aí, então, na terceira epístola do apóstolo João, lá no primeiro versículo vai estar escrito assim: O presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, aqui ele começa com a saudação. Em muitas cartas a gente vê os apóstolos saudando a pessoa que está recebendo. Mas aqui a gente tem um ensinamento legal e uma coisa para a gente refletir, né? Aqui ele está literalmente falando, né, de amor. E esse amor é o qual a gente deve demonstrar com os irmãos. E aí quando você lê essa carta aqui, você vai ver que ali, querendo ou não, ele já faz uma correçãozinha. Justamente porque é com esse mesmo amor que nós temos que tratar os irmãos. E ele é amor, não é ódio. Só que ele vai denunciar uma injustiça, assim como ele já na primeira carta, né, necessariamente não foi diretamente esse homem chamado Gaio aqui, mas necessariamente ele acaba, tanto na primeira epístola, quanto na segunda para aquela senhora, quanto nessa terceira para Gaio, corrigindo e falando sobre coisas que são erradas, que já eram erradas naquela época e que continuam sendo erradas nos dias de hoje. Vamos lá? Terceiro versículo lá. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da sua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Aqui necessariamente eu não consegui achar se a raiz da palavra filho seria um filho espiritual, ou a intenção da mensagem, ou se era um filho, tipo filho mesmo. Acreditamos a princípio que sejam filhos espirituais.
Versículo 5. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Versículo 6. Que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Então, necessariamente, ele vai lá e dá um elogio. Ele fala o que ele está fazendo, o que de bom ele está fazendo. É claro que um dos meios de comunicação era quando as pessoas iam e voltavam. Eles consultavam principalmente os apóstolos, porque eles eram, vamos dizer assim, as pessoas principais nessa questão de espalhar o evangelho. Eles abriram, vamos dizer assim, outros lugares. Esses novos lugares que conheceram o evangelho foi através dele, foi através de alguns missionários, inclusive, que foram lá e pregaram para essas pessoas. E a gente vai acompanhar uma coisa bem interessante aqui. Versículo 7. Porque pelo seu nome saíram, nada tomaram dos gentios. Aqui ele coloca então uma situação bastante interessante no sentido de que ele acabou conduzindo a um certo povo que a princípio creu no nome de Jesus, ou pelo menos se é que se trata de uma epístola de alguém que tem essa fé em Jesus, ele conta uma historinha. Então no versículo 5, 6 e 7 vocês vão acabar acompanhando isso. Vamos ler juntos só para vocês não se perderem tanto. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Então aqui ele já estava colocando uma situação que já estava ocorrendo e, por incrível que pareça, tinham pessoas que no passado elas ajudavam umas às outras. Principalmente nessa questão de pouso, né? Porque era uma questão comum naquela... necessariamente por causa desses mesmos missionários. Mas lembrem da segunda epístola de João, que fala para aquela senhora não receber pessoas em casa, cuidar literalmente com pessoas que vêm deturpando o evangelho. Então, se trata de uma questão fielmente de segurança, porque era uma senhora, né, a princípio, né, é o que demonstra lá, e para ela não colaborar com as obras justamente do que aqueles falsos profetas estavam fazendo, aí ele dá essa exortação, inclusive, creio eu, aproveitando, né, para exortá-la e para aconselhá-la a não recebê-lo justamente por uma questão também de segurança. Vamos lá? Vamos continuar? Os dois aqui, tanto Gaio quanto aquela senhora, eles... o apóstolo João escreve, estou feliz que eles andam na verdade, né? Aqui ele também deu um elogiozinho, os filhos estão andando na verdade. E aí no versículo 8, que começa a treta, aliás, literalmente, essa carta aqui, ela praticamente é uma correção do apóstolo João. E no versículo 8 está escrito assim: portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Então ele está falando daqueles do versículo 5, 6 e 7. E aqui no 8 ele fala justamente para recebê-los, porque eles são cooperadores da verdade. E qual verdade é essa? Qual é a verdade? São iguais os falsos profetas ali que literalmente estavam deturpando o evangelho? E aí? E qual verdade? Pensa na tua cidade. Se você, por alguma loucura do mundo assim, decidisse pedir as confissões de fé das igrejas para os pastores das denominações, eu não vou dizer que isso ocorreu aqui na nossa cidade, porque, de fato, só ocorreu pela metade, porque alguns não passam, né? Mas, enfim, alguns nem respondem. Mas, enfim, então vamos supor justamente, né, essa questão. Mas, claro que você, como uma pessoa que está conhecendo o Evangelho, né, que precisa das informações e tal, até para você conseguir, né, frequentar um lugar, não sabe que tipo de cristianismo que é, que tipo de fé que as pessoas têm, o que é que elas creem mesmo, porque a gente pode se mascarar atrás do nome de Jesus e dizer, é Jesus, tudo é Jesus, nós somos irmãos e tal, e cada um crê em coisas diferentes, mas não é isso que o Evangelho pede.
Não é isso que o evangelho aponta. Literalmente, ele fala de um só corpo e literalmente ele vai falar justamente para a gente apontar os falsos profetas. Mas é claro que você vai conhecer muitos falsos profetas que eles são bem engajados na palavra de Deus e podem te responder, inclusive, coisas palpáveis, né? Conteúdo sobre a fé. E uns provavelmente vão acabar ignorando porque eles não conhecem a resposta. E não sabem a resposta, muito provavelmente. Né? Mas vamos lá. Agora começa a treta lá. Quer dizer, já meio que começou porque ele disse assim, ó, recebam essas pessoas em casa, né? Isso é bom, não sei o que e tal, e blá blá blá. Mas, lembrando da segunda epístola que ele escreveu lá para aquela senhora. Versículo 9. Tenho escrito à igreja. Então, quer dizer que esse apóstolo João, né? Aqui ó, o escritor colocou um ponto e vírgula a princípio, né? O tradutor. Mas necessariamente ele diz assim, ó, tenho escrito à igreja. Aqui, especificamente, ele não está falando necessariamente àquela igreja, ele está falando à igreja no geral. Então, era uma das formas que os apóstolos usavam, né, justamente para falar com os irmãos. Então, eles mandavam uma carta para isso, mandavam uma carta para aquilo, mandavam uma, enfim, para aquele outro, justamente para eles poderem obter respostas de como estava indo a fé. Então, as pessoas que pelo menos se deslocavam, né, ou seja, os mensageiros, ou seja, necessariamente uma pessoa que já andava na verdade e estava lá enviando uma mensagem, justamente, era uma das formas que eles faziam. E os apóstolos em si, a gente tem pelo menos a maioria aqui do apóstolo Paulo, né? Muitas cartas, inclusive, que nós usamos e nossas comunidades de fé usam como doutrina, assim como até o apóstolo Paulo vai falar que ele gosta da doutrina necessariamente, né? Mas não vamos entrar nisso porque a gente não vai entrar a fundo, então muita gente vai distorcer, então esquece isso, não esquece isso, claro, né? Mas esquece que outra hora a gente entra nisso aí. Vamos lá então, versículo 9, tem escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura, ó o nome do cara, hein? Que procura ter entre eles o primado, ou em algumas traduções, assim como na Almeida Revista Atualizada, a primazia, não nos recebe. Então tinha um cara lá que não estava recebendo o pessoal, ou os missionários, ou inclusive, aparentemente, pelo que dá a entender, pelo menos da frase, até os apóstolos, parece-me. Pelo que, se eu for, versículo 10, né? Trarei à memória as obras que ele faz. Então, se faz aparentemente necessário mostrar as obras das pessoas. Na verdade, não precisa mostrar, né? As pessoas conhecem, né? As pessoas veem, as pessoas, elas, justamente, a gente vive num tempo que a fofoca, inclusive, ela se espalha muito. Mas quando é fofoca. Mas quando ela traz, vamos dizer assim, uma notícia, literalmente, sobre a igreja de Deus, que deveria estar em comunhão, né? É o que as pessoas dizem, né? Ah, não está indo lá na igreja do tiozinho? Você não está em comunhão. Está em comunhão com os irmãos. Mas isso é um pouquinho diferente. Mas vamos continuar lá. Até porque, né? Nessas denominações, algumas instituições religiosas, os caras não conhecem um ao outro. Não tem, hoje, né? Claro que a gente tem a situação do Covid, né? Mas não sabe o que a pessoa está passando. Às vezes até com pessoas que são muito próximas a você, que você crê que tem comunhão mesmo, elas escondem alguns fatos, você não sabe, então necessariamente, né, é difícil às vezes ter, porque é bem provável que as pessoas já estão machucadas, né, principalmente aqueles que você espera que façam alguma coisa, estarem na inércia. Mas lembre que você também pode ser uma dessas pessoas. Vamos lá? Proferindo contra nós palavras maliciosas. Então o que esse Diótrefes estava fazendo? Estava lá, além de não receber os caras, ainda falava mal dos caras. Veja por um outro ponto, né? Esse tempo atrás a gente conversou sobre o que era heresia. Então eu citei um ponto que era o arminianismo e citei um ponto que era o calvinismo. Um que acredita no livre-arbítrio, o outro que acredita que Deus decretou tudo soberanamente. Mas, se um olhar para o outro, eles vão ver heresia. Só que aqui diretamente ele estava confrontando o apóstolo. E não quer dizer que ele não poderia fazer isso. Porque o próprio apóstolo Paulo resistiu-lhe a cara a Pedro quando Pedro não estava obedecendo o evangelho. Quando Pedro estava
estava pedindo que os outros fizessem uma coisa, mas ele mesmo não fazia. Estava colocando peso que não era para ser colocado nos ombros das pessoas, que não era para ser colocado. Aí espero, né, e creio, por ser Pedro, para a gente ver a história de Pedro, para a gente ver vamos dizer assim, a evolução dele, o que ele conseguiu alcançar através de Deus, e ele deixava isso bem claro também, através do poder do Espírito Santo. Ele não dizia, fui eu que fiz, é isso, é aquilo, tal, né? Que talvez, e aparentemente parece ser o que esse Diótrefes tem feito. Aí se torna complicada a situação, né, meu amigo? Enfim, então, depois disso, não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Tá entendendo o tamanho da treta aqui? O cara não recebe os missionários, ou aparentemente até o próprio apóstolo, dá a entender, pelo menos a escrita aqui, fechou a igreja. Parece que literalmente é o dono da igreja, e isso não é tão diferente dos dias de hoje. Literalmente, até porque tem pessoas que são donos das ovelhas, até assim como eles falam, né? A fala já é assim, ó, as minhas ovelhas não vão aí, as minhas ovelhas não fazem isso, as minhas ovelhas fazem aquele outro, enfim. E vocês vão escutar algumas outras heresias por aí, né? Mas vamos indo. E manda o cara picar o balde, né? Picar a mula. Picar o balde não existe, né? Existe? Mas parece que eu acho que existe. Mas enfim, então ele não recebe esses irmãos. Logo, escute e tome cuidado, porque pode ser que você está em um lugar que é mais ou menos assim. Não é porque o Bíblia Live não receba irmãos, mas o cara que vem aqui, se ele falar besteira, ele vai ouvir. Ele vai ouvir porque ele está ensinando. E se ele está ensinando, ele está diante de mim? Tá diante de mim, mas também está diante de Deus. Então, se ele falar alguma heresia aqui, alguma coisa que tipo, é estranha ao Evangelho, ele vai ser corrigido. E agora ele vai ser corrigido na hora. Então, vai ter mais pessoas assistindo. Agora, se você está num lugar, claro que a gente tem que ter cuidado. Não estou dizendo que não tem muita heresia por aí, não, tá? Mas um lugar que parece que tem um líder lá, uma pessoa que manda, uma pessoa que talvez você possa ter botado até num pedestal lá, que é o cara, o reizão, Jesus. E ele são assim, a gente tipo assim, né? Fala você com Deus ali e nós ficamos meio que por aqui e tal. Depois a gente ouve a mensagem. Enfim. E ele fala para você, não vá lá, sem te explicar porquê, não faça isso, sem te explicar porquê. Eu vou falar sobre o que mais ocorre, né, entre essas algumas denominações, né? Não mude de emprego, porque o senhor tem que continuar aqui, alguma coisa assim. Olha, parece-me que você está sofrendo a mesma coisa aqui, ó. Porque quem prega verdadeiramente o evangelho, a princípio, ele vai falar algumas verdades que podem contradizer o que o seu grupo está falando. Nessa época já acontecia tão frequentemente, depois de anos ali que o Senhor já tinha morrido e ressuscitado, que o pessoal estava tendo que escrever cartas para dizer assim, ó, tipo, aquele cara lá tá manchando a visão aí da igreja verdadeira do Senhor. E é bem provável que, se você for sincero, dá uma olhadinha aí, né? Tipo, a gente tá morando em Curitibanos, né? Dá uma olhadinha em Curitibanos. Tem algo parecendo que está acontecendo assim também? Tipo, alguma coisa que parece que acontece assim, de semelhante modo? Interessante, né? Interessante. Sei se para você talvez seja suficiente essa carta aqui, né? Como eu falei antes. Para alguns sempre precisa de... Enfim, vamos lá. Versículo 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. O bem em relação ao quê? O bem em relação a um conceito filosófico do bem?
Não, o bem que ele vem ensinando a princípio justamente para que ele corrobore com a verdade. Né? Vamos continuar lá. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Abre a tua 3 João, versículo 11. 3 João, versículo 11. Lê para mim lá. Amado, não imites o que é mal. Não imites o que é mal, senão o que é bom. senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, Aquele que pratica o bem de Deus. procede de Deus. Aquele que pratica o mal, Aquele que pratica o mal viu a Deus. jamais viu a Deus. Então, na Almeida Revista Atualizada, é essa que você usa? Literalmente, ela dá essa tradução. O que mostra que necessariamente, e até contribui um pouco, porque essa terceira epístola muito provavelmente realmente foi escrita pelo mesmo escritor que escreveu a primeira epístola de João. Então, literalmente, e você vai dizer, é óbvio, está aqui na Bíblia, 3 João e tal, mas no contexto teológico tem muitas cartas e algumas coisas que são duvidosas de que seja realmente do autor que levou o nome, porque era isso que o pessoal fazia nas antigas, eles escreviam um texto e colocavam o nome de alguém que era mais famoso, alguém que poderia ser escutado, e aí a mensagem ficava como uma mensagem verdadeira, uma mensagem, enfim. Mas vamos lá, vamos continuar. Não é só com a Bíblia que aconteceu isso não, ou que aparentemente acontecia isso não. Tá, beleza? Então ele está dizendo que não siga o mal, não imite o que é ruim. Então é bem provável, talvez, que Gaio já estava pensando em fechar as portas ali, começar a fazer igual Diótrefes fazia. E eu não quero quebrar a onda de ninguém que faz essas coisas no sentido de... E essas coisas que eu digo é de hospedar os irmãos, porque hoje em dia tem uma moda gospel que ela até tem uma certa aparência de proteção, né? Por exemplo, assim, eu não vou hospedar qualquer um na minha casa. Essa seria a ideia, né? Vai saber o que esse maluco vai fazer. Então, as pessoas que forem necessariamente fazerem isso, as casas do contexto aqui de João, ou pelo menos da região, elas não eram igual às casas que são as nossas casas. Então, se você participa de uma comunidade aí que recebe pessoas, muito cuidado, isso tem que ser visto. E vocês podem, inclusive, economizar, né? Porque se você realmente conhece esse irmão, se esse irmão vai vir, vai falar a verdade, aí vai pregar o evangelho, literalmente, você também tem que dar uma atenção a isso, igual aquela senhora. Né? Necessariamente a gente talvez não saiba quem está recebendo em casa. Para isso, alguns artistas gospels, eles têm pedido para fazer os shows, né? Se é que a gente tem que ficar contratando esses shows, né? E pedindo para ser hospedado em hotel. É bem interessante, é bem prudente até, necessariamente. Mas o interessante é, se eles são os verdadeiros mensageiros do evangelho, que eles sejam recebidos e não sejam tipo deixados de lado ou expulsos da própria igreja, igual esse tal Diótrefes aqui fez. Entendido? Não sou eu que estou falando. Aqui, ó, lê. Prudência, né? Prudência e segundo as escrituras. Mas vamos indo, né? Versículo 12. Todos dão testemunhos de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos. E vós... vou começar de novo aqui. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Aqui no versículo 12, parece que ele coloca então um tal de Demétrio, que não é o Diótrefes lá. O Diótrefes é o, vamos dizer assim, o carinha que está fazendo algumas coisas erradas lá. E Demétrio, que está fechando a igreja lá, né, bem no fim. E Demétrio, a princípio, talvez seja uma pessoa que foi recusada, né, para ir lá pregar, inclusive. Ou, enfim, o que ele foi fazer lá. Porque necessariamente tem pessoas que não pregam o evangelho. Vocês podem notar, inclusive, nas cartas paulinas, se não me engano, Paulo faz uma referência, inclusive, de carta de recomendação. Justamente para saber quem que era do verdadeiro evangelho ali, a princípio, que estava seguindo dos apóstolos e quem não era. Mas vamos continuar lá. Então, eles dizem, ó, recebe esse cara aí é um cara do bem. Versículo 13.
tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. É uma pena. É uma pena porque literalmente a gente acabaria entendendo algumas das coisas que aconteciam dentro daquela época e poderíamos levar em consideração até os dias de hoje. Mas parece que, por mais que seja insuficiente muitos capítulos da Bíblia para alguns, as pessoas parecem não ler nem aquela coisinha lá, tipo, é muito pouco, é um capítulo só, é alguma coisa que tipo, não vai servir de ensinamento para a igreja e tal, e blá blá blá. Isso aqui é, nossa, insuficiente, né? Mas enfim, eu estou batendo nessa tecla porque dentro de uma teologia mais atual, parece-me que as pessoas têm escondido também alguns falsos ensinos e falsas doutrinas. E elas precisam ser desmascaradas. Sejam pessoalmente. Talvez pessoalmente seria uma boa coisa. Mas você já viu quão difícil que é você falar com um artista? Pense numa banda, seja do mundo, ou seja da igreja, né? Pense aí. Pense quão é difícil, hoje principalmente com o Covid, né? Mas quão é difícil você ir lá e dizer, vamos fazer uma chamadinha de vídeo aqui rapidinho e tal. Reservada, né? Também é complicado, né? E é assim que os pregadores e pessoas que se destacam, vamos dizer assim, em visualizações, curtidas e tal, eles têm sido tratados. E talvez eles acreditem, inclusive, que são detentores de tal importância na sociedade. E talvez eles tenham até uma certa importância na sociedade, mas acabam sendo enganados pelo orgulho, pela vaidade, e isso não pode acontecer no nosso meio. Show? Entendem? E aí depois ele colocar esse caso à tona, o apóstolo João fala que, né, que espero, né, no versículo 14, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Pai seja contigo, os amigos te saúdam, saúdam os amigos pelos seus nomes. Então, justamente, né, para que ele também saúde as outras pessoas. Existe uma relação entre as três cartas, apesar de elas não terem sido direcionadas para as mesmas pessoas, mas sempre vai se tratar de pessoas que precisam ser corrigidas. E essas pessoas são eu e você. Essas pessoas talvez sejam os pastores da tua cidade. Essas pessoas são literalmente humanos. Então, tendo essa natureza pecaminosa, se é que você crê da mesma maneira que nós, mesmo você recebendo o Espírito Santo, você ainda pode errar, cometer erros, isso é óbvio. Quem vai falar justamente sobre isso é o apóstolo Paulo. Ele diz assim, não, você não perde o Espírito Santo, ele volta, perde o Espírito Santo, ele volta, perde o Espírito Santo, ele volta. Isso também é uma heresia, caso você tenha ouvido isso em algum lugar, necessariamente. E sorrateiramente as pessoas arrancam o versículo do lugar e dizem, pá, não, mas espera aí, olha isso aqui, ó. Olha esse versículo aqui, não habitas em... viu só como sai e entra de novo? Enfim, se precisar, converse comigo sobre isso. Mas, nessa terceira epístola, o que a gente aprende? Que tem pessoas que, aparentemente, desde a época de Jesus, ali pertinho, que Jesus morreu ali, os caras já estavam fazendo algumas coisas bem complicadas. Inclusive, fechar o lugar para que mais pessoas não pudessem vir ali e falar, e conversar, enfim. E talvez claro que hoje, né, os nossos cultos, se é que eu posso chamar, porque eu sempre brinco, dando uma pegadinha ali, né, na galera, é justamente que o culto ele não começa às 7 lá e termina às 9 do domingo. Ele é né, a gente chama a nossa reunião, inclusive, de culto. E eu não estou dizendo que lá você não cultua a Deus, mas na tua vida, no restante das horas da semana. Não, mas eu vou na quarta, eu vou na sexta, eu vou no sábado e eu vou no domingo. Eu vou na escola dominical. Tá, e o restante das horas? E o teu trabalho? E aí, os teólogos sabem o que eles têm que fazer, vamos dizer assim. Eu estou dizendo que eles são responsáveis por
avivamentos, até porque tem, né, várias pessoas prometendo isso, se é que eles podem prometer isso, eu creio que não, mas enfim, aí o que os teólogos têm que fazer? Eles têm que fazer uma busca literalmente textual, uma busca histórica, uma busca das condições dos seres humanos que estão habitando o Brasil, Santa Catarina, curitibanos, justamente para que novamente as pessoas voltem ao Evangelho. Não voltem à moda gospel que fala, é isso, é aquilo. Eu sei que às vezes você gosta de um louvorzão, às vezes você gosta de uma música legal, mas ali tem que ter o Evangelho. E se não tiver o Evangelho, eu espero que você leve o Evangelho ali. Eu espero que a tua vida, né, essas cartas vivas, sejamos nós, né? Porque sempre que eu falo isso, eu lembro de mim. Será que eu estou fazendo isso? Será que quando eu estou em certo lugar, eu tenho agido como cristão? As minhas atitudes, inclusive, né, agora a gente está num âmbito político aí, tem sido de um cristão verdadeiro? Esse cristão aqui que os apóstolos dão umas marretadas, mas é para o bem? Justamente para eu não ouvir de Jesus uma fala que diz, sai daí, nunca te conheci. Para que daí eu ache uma música na internet que fala, Ana, filho sou, quando... Música boa, né, aquela? É top. Mas daí eu digo assim, eu sou filho mesmo e tal, e sabe como que eu sei? Porque Deus me falou e tal. E a gente recusa governo, que deveria estar nas nossas vidas, seja entre marido e mulher, seja entre outras pessoas e outras pessoas, né? Entre você e outras pessoas também. Mas realmente a gente tem que fazer uma busca. Eu lembro de um evento que essa gurizada foi no passado que chamava Busca. A gente tem que fazer uma busca pelo Evangelho. É mais ou menos isso. Literalmente para quê? Para que nós possamos compreender qual é a boa e agradável vontade de Deus. Porque, ao que me parece, muitos de nós, inclusive empurrados, né, nessa onda aí dos falsos mestres, hoje digital, né? Cuide para eu não ser um falso mestre. Então, tudo que eu falar, pesquise nas escrituras e veja se eu não estou distorcendo, né? É o teu dever como cristão. Assim como as pessoas lá em Atos dos Apóstolos, né? Que quando Paulo falava, os da Bereia, quando Paulo falava, eles iam buscar na escritura para ver que o que ele estava falando era verdade mesmo. Então, faça isso e assuma uma postura. Eu sei que talvez seja difícil porque a Bíblia é muito grande, tem coisas aqui que parece que eu andei olhando na internet, parece que tem coisas que caíram, tem coisas que não caíram, peraí que talvez não seja bem assim, daí vai ter um falando que não, mas você tem que seguir tudo, daí o outro vai estar falando não, mas é isso aqui, não é aquilo lá. Então, esforce-se, porque para muitas coisas nós temos nos esforçado e gastado tempo, mas para descobrir as coisas sobre Deus, sobre Jesus, talvez nós tenhamos gastado muito pouco tempo. Cara, os caras, tanto os bons missionários, vamos dizer assim, que chegam com o evangelho lá legal, e principalmente em lugares que talvez o pessoal não vá, apesar de que um grande campo missionário é nossos vizinhos, né? Os maus missionários, eles também, os maus missionários que eu digo, né, que tipo as pessoas que pregam o evangelho, eles fazem um esforço tremendo, inclusive, para justificar que o que eles falam é verdade. Então, muito cuidado. Pesquise sempre nas escrituras e volte, releia, reflita, cuide muito para que o que você está absorvendo seja realmente a verdade. E cuidado, né? Porque hoje a gente termina com um ar de cuidado, porque Jesus nos libertou justamente para que nós não sejamos escravos. Isso não quer dizer que eu não possa ter uma liderança, isso não quer dizer que eu não posso aprender o evangelho com outra pessoa, inclusive que nem precisa ser líder, né? O Brasil está problemático nesse negócio. A gente pegou o modelo dos Estados Unidos que já está, eles estão caindo, cara. Eles estão caindo porque eles inventaram muita besteira. A teologia liberal, inclusive, ela tem sido, ela tem tomado conta lá e bem no fim, a gente acaba vendo, inclusive, coisas problemáticas que acabam acontecendo, né? Que vão acontecer se a gente não tiver uma busca rebuscada pelas Escrituras, pela verdadeira verdade que é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a vida. E nós temos que acabar
percebendo, inclusive, que nós podemos estar seguindo o rumo dessas teologias meio malucas aí. E aí daqui a pouco nós estamos distorcendo o evangelho e lembra o que Jesus falou sobre os falsos profetas, sobre os falsos ensinadores, sobre os guias cegos. Está seguindo um guia cego? Cuidado, porque se ele cair no buraco você cai também. Lembra o que tua mãe falava quando você era pequena? Que você não é os outros? É mais ou menos por aí. Hoje então eu até fiz num ritmo diferente, né, a live. Ela vai terminar bem mais cedo do que geralmente ela termina, até porque nós tínhamos poucos versículos, mas existem coisas que nós precisamos analisar no nosso meio. É que, às vezes, hoje eu fui escrever um negócio sobre teologia de missão integral, porque, né, a gurizada está tendo que dizer para o pessoal assim: olá, pessoas, se você tem condição então de ajudar os irmãos que têm necessidade, ajude. Hoje em dia, os cristãos estão precisando ouvir: olha, se você errou contra o teu irmão lá, vai lá e pede perdão para ele. E aí a gente pergunta, né? Mas quantas vezes? Aí o cara diz, até umas 70 vezes 7, né? Muitas vezes você vai ter que fazer isso. A gente não faz, né? Até parece fala de alguém, mas eu não lembro quem. Porque a gente escuta tanta gente. E aí a gente fica brabo com alguns padres aí, um padre especificamente, que ele fala assim: Freud não escreveu a Bíblia. E aí a gente fica, nossa, que padre burro, que pessoa ignorante, né? Mas é claro, a gente já falou isso, algo muito parecido com isso. Que a gente deve ter atenção para isso, para aquilo e tal. Nenhum ser humano chegará na capacidade que Jesus chegou, isso é óbvio. Mas se nós dizemos que nós fazemos parte de um outro reino, que é o reino de Jesus, ou já está entos, né? Já está entre nós ou dentro de nós, existem algumas verdades bíblicas que elas não podem ser distorcidas porque, sei lá, a gente está vivendo uma outra coisa agora, nesse outro momento, então agora a gente vai permitir que isso aconteça porque é mais natural, né? Será mesmo? Porque se a gente estiver abraçando o pecado, se é que é pecado, e olhe que nós temos que ter esse cuidado, inclusive, ao julgarmos, porque nós também seremos julgados da mesma forma. Se nós estamos abraçando isso, pode ser muito perigoso. E talvez um dia ainda no céu a gente vai escutar: aparta-vos de mim aí, cara. Sabe por quê? Vós aí que praticais iniquidade. É complicado quando a gente fala dessas coisas porque parece um legalismo. Mas existe algo real no Evangelho. Eu não estou falando da doutrina da tua igreja que ela escreveu lá não sei aonde, sem embasamento bíblico. Eu estou falando da Bíblia em si, né? Então, existe uma preocupação real e deve existir com o que nós temos pregado, com o que nós temos ouvido e com o que nós temos feito com isso. Vamos, talvez um dia, ser chamado pelos homens de cristãos. Eles vão olhar e dizer: olha, eles imitam a Cristo. Isso seria muito bom. Não necessariamente para uma imagem pessoal, mas para realmente nós podermos fazer a diferença nesse mundo. Show? Então, muito cuidado. O capítulo de hoje ele é esclarecedor sobre algumas coisas que têm acontecido. Seja na tua cidade, seja no estado, seja no Brasil, seja no mundo. E leva-nos a uma reflexão real sobre aonde anda o Evangelho de Jesus. Mas está em todo lugar. É o Evangelho de Jesus que está em todo lugar? É por eu usar o nome Jesus que está o Evangelho ali? É por eu usar uma cruz que Jesus está ali? Complicado. Então, vamos lá, galera. Façam esse esforço se puderem. Claro, se vocês estiverem assistindo aí, compartilhem para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, para que também eles possam ter essa reflexão. E talvez você não precise compartilhar esse vídeo. Talvez você
possa oferecer eu creio que, claro que você deve ter muitos amigos, você não vai falar com esses, sei lá, 2.000, 3.000 e tal, agora, né? Então esse é um meio de que também essa mensagem chegue para mais pessoas, mas que você possa ser a carta viva, que leve o evangelho, que não diz assim, tá bom, vamos deixar agora isso acontecer, é isso, é aquilo. E hoje eu inclusive ia ler um artigo que falava sobre tolerância também e alguns graus de tolerância, né? Para que a gente compreenda melhor o que é essa palavra. Assim como a gente já pregou, né? Hoje em dia o pessoal fala muito de respeito, de isso e daquilo, sendo que talvez isso não seja muito praticado com o cristianismo. Tá certo que anda uma bagunça, mas com todas as outras religiões e crenças e blá 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 e não sei o que e tal, que são importantes para algumas pessoas, que elas levam a sério e tal, devem ser respeitadas, sim, mas não que você, cristão, tenha que concordar com aquilo. E é porque você é radical, se seguir a Cristo é ser radical, então, prazer. Luiz Eduardo Bittencourt, radical. Show? Um abraço para vocês e reflitam e não tirem as palavras do contexto, por favor. Se tiver alguma coisa para falar comigo, faz agora com o Covid não dá, né? Mas vamos tentar fazer ali, ó, boca a boca. Vamos conversar o que está sendo dito. Vamos conversar o que está sendo falado. E se precisar, por favor, me corrija. Um abraço.